Olá, eu sou a Larissa, da equipe Águia, e eu vou falar para vocês as melhorias e novidades que nós implementamos nesses 15 dias. Então, a primeira mudança que nós fizemos, na verdade é uma melhoria, nós adequamos o sistema para trazer o plano de contas para empresas optantes pelo regime imune isentas com relação ao IRPJ e à contribuição social. Existe um plano específico disponibilizado para a Receita para esse tipo de empresa. Então, nós disponibilizamos ele e aí, através do mapeamento contábil, nessa aba imune, o cliente vai conseguir referenciar as contas. Também é possível fazer pelo próprio plano de contas, nesse último campo de plano de contas do SPED imune. Ele poderá fazer a referenciação por aí. Nós fizemos também a adequação do arquivo SPED CMS-PI de acordo com o layout de 2017. A maioria das mudanças foi relacionado à chave do documento fiscal eletrônico, que foi esse no C113, E113, E240, e a mais importante foi relacionada ao 0200, campo 13, que é o SEST. Agora a gente vai gerar essa informação no arquivo do SPED. Essa informação ela fica lá no cadastro do produto, no campo de figura fiscal, classificação fiscal, campo SEST. Então, toda vez que tiver informado no produto e for ser gerado o SPED com ele, essa informação vai ser gerada no arquivo. Nós também fizemos uma melhoria no registro C176, que vai ser enviado novos valores com relação ao ICMS-ST para os movimentos de saída. E no registro E310, nós separamos os valores do FCP e do DIFAL, que antes era gerado tudo num registro só. Nós fizemos também a geração do arquivo da DAC de Alagoas. Lembrando que a DAP é o arquivo mensal de ICMS e agora nós vamos gerar ele pelo RP. Então essa é a tela de geração do arquivo, o cliente vai preencher a loja, o arquivo que ele deseja gerar, qual o período e fazer a geração do arquivo. Quando ele fizer a geração, vai ser gerado lá no BlueSoft Drive, como DAC, o nome da loja e o período. Aí ele abre o validador específico do estado, clica em importar declaração, clica lá em procurar, seleciona o arquivo e importar. Quando ele for gerado, se ele não tiver inconsistência nenhuma, vai apresentar uma mensagem de arquivo importado com sucesso, aí o cliente vai conseguir verificar através desse botão abrir, os valores que foram gerados para lá e se está correto de acordo com a apuração do CMS dele. Nós fizemos também a geração do arquivo da DMA, que é específico do estado da Bahia. Também relacionado ao ICMS, é mensal e ele pode ser gerado não completo. Aí o cliente pode preencher futuramente com as informações dele. É o mesmo processo da DAC. Ele gera pela mesma tela de exportação de arquivos estaduais. Aí ele é gerado lá no Soft Drive também, faz a importação no validador específico do estado da Bahia, seleciona lá o arquivo, aí ele vai trazer aqui que ele já foi importado, e aí que a importação foi concluída com êxito, sem nenhuma mensagem de erro. E aí ele poderá conferir os valores de acordo com a apuração do ICMS também. Nós fizemos também uma melhoria na tela de manutenção da figura fiscal. Antes essa tela ela era chamada de manutenção de NCM, SEST, IVST e alíquota interna. Agora ela é manutenção de figura fiscal. Nós incluímos alguns campos para facilitar o usuário na alteração dos valores que tem no produto. Porque antes a figura fiscal de entrada e saída possuía campos que nessa manutenção o cliente não conseguia alterar. Então, nós possibilitamos ele fazer a alteração de forma manual, produto a produto, e também a alteração em lote. Quando ele quiser fazer a alteração em lote, ele vai selecionar lá os produtos que ele deseja alterar, vai clicar em editar em lote, aí o sistema vai abrir para ele essa tela. E aí, como vocês podem ver, está separado o que é correspondente à entrada e o que é correspondente à saída. Antes era um campo só, então o cliente não sabia se ele estava alterando informações de ICMS de entrada ou de saída. Aí nós fizemos essa melhoria. Então aqui é o cadastro da figura fiscal e é daqui que o sistema busca as informações para alterar no cadastro do produto. Obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Adriano, vou apresentar as melhorias e novidades desenvolvidas pela equipe Navigante nos últimos 15 dias. Bom, a primeira tarefa que a gente fez foi um novo layout
para o lançamento de trocas para as lojas que trabalham com endereçamento logístico. Aí eu vou explicar aqui um pouquinho só o que é endereçamento logístico, dar um overview por cima. O endereçamento logístico é uma maneira de você facilitar o encontro de mercadorias em um galpão. Imagina um galpão desse daqui, eu tenho essas etiquetinhas, e eu consigo encontrar rapidamente o produto. Onde está aquela caixa, está nesse endereço logístico. A troca vai seguir a mesma lógica. Então, quando a loja for um CD e trabalhar com endereçamento logístico, que é esse parâmetro logístico aqui, o layout vai ser o novo. Então, ele vai escolher o jeitinho. Quando ele clicar em buscar, vai vir as informações daquele produto, que já está endereçado, então em que endereço que ele está, qual que é a quantidade por endereço. Quando você seleciona o endereço, você vê mais detalhes dele, como quantidade, data de validade, pallet, lote, se possuir. Aí você preenche as informações que você vai lançar na troca, que é a quantidade e o motivo da troca. E depois você clica em adicionar produto. Adicionando em produto, você pode continuar o lançamento de trocas, então incluir um novo produto ou clicar em preview do lançamento. Então eu consigo ver o que já foi lançado na troca, o que vai ser para descarte, o que vai ser para armazenar na loja. O resto do processo, gerar lote, é tudo igual. Gera nota, se tiver que gerar nota, vai gerar. Se tiver para armazenar as notas, vai só gerar o lote. A gente fez uma API para consulta de produtos. Então o usuário consegue agora integrar com outros sistemas, e ele consegue filtrar, buscar jeitinho, produto key, validade obrigatória, lote obrigatório, e todos os produtos alterados em uma determinada data. E concatenar essas informações de acordo com a necessidade da busca. A gente fez uma melhoria no relatório de manutenção de linha de compra. Agora, antes ele só conseguia filtrar por caixa, para fazer essa manutenção, agora ele consegue escolher as unidades de um determinado subgrupo quando a busca for sem fornecedor. Então eu consigo escolher agora os produtos unitários. Foi melhorado os logs do pedido de compra. Então agora eu tenho logs de alteração de quantidade. Então eu consigo saber qual foi o usuário que alterou a quantidade do pedido tal. E também foi feita melhorias também na parte do log do pedido em si. Que é se o pedido, quando o pedido foi reaberto, quem reabriu, quem alterou a data de entrega inicial e final. Esses logs antes não tinham. A gente criou um novo campo no cadastro de produto, que é a observação fiscal, que é uma observação que você pode colocar para enquadrar alguns produtos. Se eu quero lembrar que esse produto se enquadra no decreto XPTO. Então agora você consegue colocar isso no cadastro do produto e consegue filtrar isso também na consulta de produtos. Coloca a observação fiscal, a informação que você quer, e vai fazer todos os produtos que tem essa observação. Foi melhorado o layout do feedback do sistema, essa parte do periódico. Então, além daquelas notinhas de 1 a 5 que tinha antigamente, agora foi separado em categorias. Então, agora o usuário consegue falar qual que é a satisfação dele referente à performance, usabilidade e satisfação. E mesmo assim, se ele não quiser dar o feedback periódico naquele momento, eu posso pular. E da mesma forma foi mudado também o feedback dentro do RP. Agora também tem as mesmas categorias, ele consegue enviar. Foi criado um novo filtro de comprador, quer dizer, tinha que digitar, o usuário tinha que saber qual que era o nome do comprador para poder buscar. Agora eu tenho essa opção seleciona e já traz todos os compradores e ele já consegue selecionar aqui. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Gleice, sou da equipe Taurus. Vou mostrar as melhorias feitas nos últimos 15 dias do módulo financeiro. A gente fez uma melhoria na busca de contas a receber pelo campo nosso número. Antes, para buscar, só trazia dados se a gente preenchesse o nosso número e o campo de data. Só que muitas vezes o usuário não lembrava qual que era a data referente àquele número. Então agora o campo vai funcionar da mesma forma que funciona o campo de duplicata. Ou seja, você preenchendo esse campo, ele vai ignorar os outros campos e trazer os dados referentes apenas ao número que você preencheu aqui. A gente também incluiu uma validação na questão de alterações via EDI. Antes a gente poderia enviar uma alteração em qualquer momento. Só que como, devido à rede e tudo mais, às vezes pode acontecer de enviar uma alteração e chegar no banco antes da remessa. Então chegar uma alteração referente a uma remessa que ainda não está no banco. Então para evitar esse tipo de problema, a gente tem uma validação e a gente só vai permitir fazer alterações, enviar solicitações de alterações para o EDI a partir do momento que a gente receber a remessa o retorno de confirmação pelo banco. Ou seja, que o banco já recebeu aquela remessa, então a gente consegue enviar as alterações. A gente fez a parte de envio de juros e multa pelo EDI. Então cada vez que for feita alguma alteração, adição ou exclusão de valor de juros ou de multa, a gente dispara uma remessa que vai gerar o arquivo
que vai ser mandado para o banco via EDI. A gente também fez ocorrências específicas para cada alteração do EDI, porque a gente tem aqui o confirmado pelo banco, que é o que, quando o banco recebeu a remessa, e aí cada vez que a gente tiver a confirmação da alteração que a gente enviou, a gente vai mostrar referente a qual alteração que é, para que o usuário consiga identificar a que se refere essa confirmação. O relatório de divergências, antes a gente tinha os status de não liquidado, liquidado e liquidados com divergência. Só que o usuário não conseguia identificar a que se referia essa divergência. Então, para facilitar, a gente agora fez subgrupos dentro da divergência, para ele conseguir identificar o que aconteceu com aquela duplicata que foi paga com alguma divergência. Então, a gente tem juros pagos a maior, outras divergências, juros não pagos ou descontos não considerados. Ok? É isso, obrigada. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, vou apresentar as melhorias e novidades do módulo de vendas do RP. Uma delas, a gente incluiu uma opção dentro do pagamento de fretes. Na confirmação das entregas, a gente tem a opção agora de informar se essa vai ter a remuneração do motorista ou não, porque há muito caso de o motorista faz a entrega da mercadoria, só que às vezes não é erro do motorista, sim de alguma coisa do pedido. Então, há casos que o próprio motorista da entrega tem que receber esse valor de frete. Então, a gente colocou a opção se haverá ou não a remuneração da entrega, mesmo não havendo a entrega da mercadoria no cliente. Dentro do da consulta de pedidos do Força de Vendas, incluímos a opção de poder buscar mais de um status do pedido. Então, agora é possível buscar vários status na mesma consulta. Além dessa opção, incluímos a visualização por sintética e analítica. Então assim, na analítica nós exibimos a parte de clientes, e na sintética nós exibimos a parte de grupo econômico. Então assim, são visualizações diferentes na hora de buscar os pedidos. Criamos um novo relatório de clientes da distribuidora. Então, havia muitos casos do vendedor saber como é que está o status dos clientes dele e o supervisor da equipe de venda deles. Então assim, quando o vendedor logar no RP, virá só a opção dos clientes dele. Então ele não vai ter a opção de visualizar de outros clientes. Do supervisor, virá dessa forma. Então todos os clientes da equipe dele e do vendedor que ele poder escolher. Então virá dessa forma todas as consultas. E no histórico ali, quando ele clicar, ele vai ver o histórico do cliente. Então virá dessa forma, os dados das duplicatas em abertas, quitadas e os últimos pedidos daquele cliente. Dentro do faturamento, incluímos mais 2 novos filtros, que é consultar pelo pedido do cliente. Atualmente nós temos o pedido do grupo e o pedido do cliente, então o pessoal tinha necessidade de buscar pelo número do cliente e pelo grupo econômico. Na importação de XML de saída, que são todas as notas que estão sendo importadas pela implantação, ou a casos de importar notas de referência, colocamos a opção de selecionar qual que é o canal de venda. Atualmente nós temos o pedido de força de vendas e do pedido de balcão, então incluímos na parte da importação do XML de saída para a gente gravar essas informações também, qual é o canal de venda dessas notas que estão sendo importadas. Obrigado. Bom dia. Eu vou falar das novidades do e-commerce. A gente fez algumas mudanças de parâmetros para atender a opção de web pickup. Então a gente já tinha ali em cima no modo de e-commerce a opção de vitrine e de e-commerce normal. O e-commerce normal é o que a gente já conhece por aí, você consegue fazer uma compra, pagar e receber ela em casa. O vitrine que a gente tem é basicamente só consulta, então o usuário ele consegue ver os preços dos produtos daquela loja e criar uma lista de compra, mas ele não consegue fazer a solicitação da compra. O Web Pickup, ele vê os produtos, consegue adicionar num carrinho, finalizar, só que a diferença é que ele vai na loja buscar. Só que essa solicitação vai para a loja, o pessoal já faz a separação do pedido dele, aí ele só chega com o carro, pega as compras, paga lá na loja e vai embora. Então a gente está adequando o e-commerce para atender esse modo também. Então para isso a gente criou o modo Web Pickup, criamos o tipo de frete retira na loja, que é quando ele vai buscar.
Umas outras melhorias que foram solicitadas também, agora a gente tem a opção de se envia o estoque online para o e-commerce ou não. Então, se tiver sim, a gente desconsidera o que já foi vendido no PDV para quando o e-commerce está habilitado em uma loja que também tem venda na própria loja. A quantidade de estoque em terceiros, então o usuário consegue desabilitar, porque pode ser que não dê tempo dele trazer o estoque da logística para a loja. E daí o cliente vai lá buscar, vai ter um prazo lá para o cliente retirar, e aí talvez ele não tenha essa mercadoria. Então a gente tem a opção agora de desconsiderar o estoque de terceiro, vai considerar só o estoque que está na loja. O mínimo de dias de cobertura é quanto que o produto tem que ter de cobertura para poder ser enviado para o e-commerce. Então, nesse caso, 10 dias, se ele tiver menos que isso, não é enviado. E o mínimo de dias de venda é uma opção que, se ele colocar aí, no caso 2, indica que se o produto não teve venda nos últimos 2 dias, ou se ele não teve venda online, ele não vai ser sincronizado com o e-commerce. Por quê? Pode ser que ele esteja em ruptura. Então, se ele vendeu nos últimos 2 dias, beleza. Se ele não vendeu nos últimos 2 dias, ou teve uma venda hoje, tem estoque, caiu na condição do dias de cobertura, então a gente sincroniza ele mesmo assim. E o Web Pickup, o que muda no e-commerce que a gente já tinha? Na tela de carrinho não tem mais a opção de cálculo de frete. Então a gente tirou a opção de colocar o CEP. Quando começa a finalizar, antes tinha o endereço de cobrança e o endereço de entrega. No caso do Web Pickup só tem o endereço de cobrança, que é o que vai ser usado para a nota fiscal. Então ele preenche o endereço. Quando continua, na parte de entrega, a gente tem só a cobrança e o endereço de retirada, que é onde ele vai buscar a mercadoria. E aí, quando finaliza, mostra o detalhe do pedido e o endereço de retirada. Então, por enquanto, o que a gente está fazendo, o pagamento vai ser efetuado na loja. Não tem nada de pagamento e a etapa, o fluxo é basicamente isso. Preencher o endereço e finalizar a compra. E é isso.